Agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. E em língua portuguesa, nós vamos fazer da página 71 até a página 74 e a Pro irá explicar a lição de casa 12, que está na página 97. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma produção de texto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí na página 71 é escrever o seu nome e a data do dia em que você estiver assistindo esta aula de língua portuguesa, certo? Então, vamos lá, pause o vídeo, coloque o seu nome, coloque a data. Nesta unidade, lemos, ouvimos e dramatizamos belas narrativas. Nós lemos várias histórias, assistimos também. Muito legal, né? Entendemos também que há muitas maneiras de contar uma mesma história. Então, nós conhecemos várias versões da mesma história. Por exemplo, a história dos três porquinhos. Nós conhecemos várias versões, inclusive a do livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Chegou a hora de você descobrir qual é a sua. Então, agora, você vai pensar qual história de contos de fada que você mais gosta. Pode ser uma história que tenha no nosso caderno, ou pode ser uma outra história de contos de fada que você gosta, que você já leu em um livro, ou que você assistiu em um filme, enfim. Então, você vai pensar aí, que história você mais gosta? E você vai escrever essa história. Mas para escrever essa história, nós temos um passo a passo. Então, primeiro, decida qual história você quer escrever. Você quer escrever a história da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, da Cinderela, ser até a história que tem no livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Você decide. Depois que você decidir qual é a história que você vai escrever, você tem que seguir esses passos. Olha aqui. Primeiro, você vai escrever o título da história. Então, se você for escrever a história da Chapeuzinho Vermelho, você vai escrever lá, Chapeuzinho Vermelho, ok? Se você for escrever a história dos Três Porquinhos, você vai escrever Os Três Porquinhos, e assim por diante. Então, escreva o título da história e pule uma linha. Então, aqui você vai escrever o título da história, pular uma linha. Aí, você vai criar a situação inicial. Primeira coisa, você precisa descrever o cenário. Então, onde aconteceu a história dos Três Porquinhos? Em uma floresta. Então, você pode escrever em uma floresta encantada. Depois, você vai descrever as personagens. Então, você vai explicar como eram os porquinhos. Um porquinho só construía casas de palha. Outro porquinho só construía casas de madeira. Outro porquinho só construía casas de tijolo. Aí, depois que você descreveu o cenário e as personagens, você vai no desenvolvimento. E no desenvolvimento, que é a parte maior da história, você vai contar a sequência dos acontecimentos. Então, o que aconteceu na história dos Três Porquinhos? Tem uma sequência, não tem? Primeiro o lobo derruba a casa de palha, depois ele derruba a casa de madeira e, por último, ele tenta derrubar a casa de tijolos, certo? Então, você tem que descrever como aconteceu a história, passo a passo, na sequência. Se você for escrever a história da Chapeuzinho Vermelho, também. Então, o que aconteceu? Primeiro, a mãe dela pediu para ela levar uma cesta com alimentos para a vovó. Depois ela encontrou o lobo enganou ela, aí o lobo chegou primeiro, comeu a vovó, e só depois ela chegou, e assim por diante. Então, a história, ela tem uma sequência, então você tem que escrevê-la na sequência dos acontecimentos. Se você não lembra como a história aconteceu, você pode ler no caderno, porque tem várias histórias, ou você pode procurar na internet um vídeo, aí você assiste e relembra a história, tá bom? E a situação final, e a situação final é como a história termina, é o final da história. Então, nos Três Porquinhos, o que aconteceu? Uma das versões, o lobo vira uma estátua de cimento. E na Chapeuzinho Vermelho, em uma das versões, o caçador chega e salva Chapeuzinho Vermelho e a vovó, tá
bom? Então, no nosso caderno tem várias histórias, você pode reler as histórias, ou você pode assistir um vídeo para relembrar a história, ou você pode usar um livro que você tenha na sua casa, de contos de fadas, mas você precisa escrever com as suas palavras, ok? E você pode usar a página 72 e 73, tem várias linhas para você escrever o quanto você quiser, certo? Então, agora você vai pausar o vídeo, você vai escrever a sua história do seu jeito, seguindo aí as orientações da Pro. Ah, e aqui na página 74 é para você revisar o texto. Então, o que precisa ter no seu texto? Precisa ter todas as partes importantes, precisa descrever o cenário, como a Pro já falou, e as personagens, e o tempo. Então, você vai escrever era uma vez, ou você vai escrever em um dia lindo de sol, não sei. Aí você que decide. Você precisa tomar cuidado para não escrever informações desnecessárias. Então, para a sua história não ficar muito longa, você escreve somente aquilo que aconteceu na história, tá bom? Precisa usar letra maiúscula no início da frase e no nome das personagens, então tem que prestar atenção nisso. E usar a linha até o final, antes de continuar a escrever na linha de baixo, ok? Então, depois que você escrever o seu texto, você vai vir aqui e revisá-lo. E prestar atenção se você fez todas essas coisas que estão descritas aqui. E em alguma dessas opções, você colocar o X no não, precisa voltar no texto e arrumar. Tudo bem? Então, agora pause, escolha aí uma história para escrever e vamos à obra. Agora eu vou corrigir a lição de casa 11, que está na página 96. Então, abra aí na página 96, que a Pro irá corrigir a lição com vocês. Exercício 1. Veja só quem apareceu na história dos 3 porquinhos. Olha só. Você tem certeza de que não está na história errada? Com quem o porquinho está falando? Está falando, claro, com o Cascão. Então, veja se você respondeu certinho. Se não, você apaga e arruma. Se você acertou, pode fazer um certinho com caneta verde ou lápis de cor verde. Por que ele acha que o Cascão está na história errada? Por quê, gente? Ah, porque o Cascão não é dessa história, não é? E ele é um menino, ele não é um porco. E ele é da história em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Olha só como eu registrei, porque ele não é um porquinho como eles, não é? 2. Na tirinha há uma palavra iniciada pela letra H, circula. Então, a palavra é história. Então, se você não circulou e nem grifou, faça isso agora, tá bom? Circule ou grife a palavra história. Você já sabe que a letra H também pode ficar no meio da palavra. Recorte palavras com H interno e cole-as abaixo. Eu vou dar aqui 3 sugestões. Se você não tem revistas e nem jornais para recortar as palavrinhas e colar, você pode escrever também, tá? Então, olha só. Porquinhos, bolachão e caprichoso. São as minhas sugestões, caso você não tenha feito, tá bom? Se você não fez, então você pausa o vídeo agora e copia aí no quadro essas 3 palavrinhas. Agora a Pro vai explicar a lição de casa 12, que está na página 97. Vamos lá? Veja como a escritora Flávia Muniz recontou em versos o início da história de João e Maria. João e Maria. Em uma linda floresta morava um pobre lenhador, com sua mulher e 2 filhos, que cuidava com amor. Vieram tempos difíceis, não sabiam o que fazer, e todos ficaram tristes, pois não tinham o que comer. As poeminha da Flávia Muniz, não é? Agora você vai fazer um desenho, você vai ilustrar esse poema. Então, que elementos nós temos nesse poema? Olha lá, uma linda floresta. Nessa floresta morava um lenhador pobre, ele tinha uma mulher e 2 filhos, só que eles estavam tristes porque não tinham o que comer. Então, você vai fazer um desenho usando os elementos que estão descritos aqui no poema, ok?
Então, pause o vídeo, capriche no desenho. Maria e João esconderam nos pirulitos algumas palavras que estão no diminutivo. Então, vamos relembrar. Diminutivo eu uso quando eu quero representar com uma palavra algo que é menor do que o normal. Encontre-as, escreva-as no quadro a seguir. Então, são 4 palavrinhas. Você vai escrever uma em cada quadro, tá? Então, nós temos aqui sapatinho, barquinho, bonequinha, sapato, castelinho, barco, boneca e castelo. Quais são as 4 palavrinhas, hein? Pause o vídeo e escreva com uma letra bem caprichada. E na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos corrigir. E antes de eu ir embora, eu quero lembrar vocês que amanhã temos a AMS, Avaliação Multidisciplinar Semanal. Então, não esqueçam de fazer, é a última AMS, tá bom? Então, façam com calma, bem tranquilos e sem pressa, ok? Não deixem de fazer. E em língua portuguesa, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida em língua portuguesa ou em matemática, aí estão os endereços dos meus e-mails. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.